Bom dia, Fátima. Boa tarde aí em Portugal, né? Muito prazer em ter você aqui. Mais uma capacitação. Muito prazer em estar recebendo todos esses nossos convidados aqui que estão entrando ao Facebook ou aqui no webinar para assistir essa apresentação sua, para falar desse destino, né, dessa Península Ibérica maravilhosa, né? Hoje a Fátima vai falar sobre um Fly and Drive em várias regiões de Portugal, Espanha. Então, uma forma realmente muito, muito interessante de conhecer Portugal. E eu aqui, para poder brindar um pouquinho, tenho aqui um porto, tá vendo? Estão a ver aqui, não é? Para brindar e tal, essa terra maravilhosa dos meus avós, que eu tanto gosto, que nesses 50 anos de turismo já visitei mais de uma meia centena de vezes, não é? Conheço Portugal todo, assim como a Espanha, e posso assegurar a todos que uma das formas mais encantadoras de visitar essa Península Ibérica é dirigindo o seu próprio carro. Estradas ótimas, muito bem sinalizadas, hoje temos o Waze, então fantástico conhecer as pequenas aldeias dessa Península Ibérica encantadora. Fátima, tem a palavra você e muito obrigado mais uma vez a todos que nos assistem aí. Obrigada, Leo. Bom dia a todos os participantes. Uma vez mais, o nosso agradecimento à Ancorador e à Mundial por nos terem convidado para mais esta live sobre o destino de Portugal e a Espanha. Eu vou só começar por partilhar aqui convosco a apresentação de hoje. Estão todos vendo, certo? Sim, sim, estamos. Ok, ótimo. Para começar e para tentarmos entender aqui, como falou o Leo e muito bem, o Fly and Drive é uma das melhores formas de visitar Portugal e Espanha. E neste momento que estamos vivendo desta pandemia, que esperemos que seja curta, mas pelo menos enquanto não houver uma solução à vista, e mesmo quando ela aparecer, temos que nos lembrar que o passageiro ainda vai sentir-se algo inseguro durante algum tempo em estar no meio de muitas multidões, em grandes transportes com muitas pessoas sentadas do lado. O Fly and Drive agora, mais do que nunca, faz todo o sentido, porque transmite e traz para o passageiro toda aquela segurança que ele precisa na viagem, porque ele vai sair, digamos que da bolha da sua casa para a bolha do avião, e saindo do avião ele vai ter o seu carro onde não esteve mais ninguém, que está totalmente desinfetado, totalmente limpo, e que vai poder usufruir de uma viagem descansado a nível do que são condições de saúde e de limpeza. Então o Fly and Drive, mais do que nunca, faz todo sentido nos próximos tempos. Além desta situação com que nos deparamos agora, o Fly and Drive em Portugal e em Espanha, como mencionava o Leo, também é uma ótima forma de conhecer o destino. Porquê? Porque, falando de Portugal, estamos a falar de um território muito pequeno. Para quem já está habituado a vender Portugal, sabe que nós somos um país pequeno, com cerca de 800 km de norte a sul e 280 de este a oeste. Então, nós praticamente em 10 dias no máximo nós podemos visitar Portugal de norte a sul. Podemos, dirigindo o nosso próprio carro, permite-nos deslocar-nos àquelas pequenas aldeias, aqueles vilarejos, onde ainda se consegue respirar a autenticidade do destino e das pessoas que ainda vivem lá, que acabam por ser aqueles momentos da viagem que, de outra forma, né, dentro de um tour regular, de um circuito, não temos como, pois normalmente eles não saem dentro daquele pacote fechado das principais cidades. Então, para começarmos aqui a nossa apresentação, o que é que nós trazemos hoje para vos apresentar? Trazemos três opções não diria opções, mas três ideias de viagens em formato de Fly and Drive por Portugal e por Espanha. A primeira que vos quero apresentar trata-se de um Fly and Drive pelas praias do Algarve. E porquê? Porque nos últimos 2, 3 anos, o cliente brasileiro começou a descobrir o destino Algarve como um destino que não é somente para visitar as aldeias típicas pescatórias, mas também pelas praias paradisíacas que encontramos. Para quem nunca vendeu o Algarve fica na área sul de Portugal. Tem uma extensão de costa de cerca de 280 km, toda ela banhada por praias, com estas imagens que podem aqui ver.
digamos que a costa do Algarve se divide em duas partes, o Barlavento e o Sotavento. O Barlavento é a área do Algarve que fica mais perto da ponta de Sagres e que, digamos que aqui o clima e as próprias praias são um pouco mais fortes e o clima um pouco mais frio, porque ele tem mais, acaba por estar mais próximo do Oceano Atlântico. Mas o Sotavento, que é a outra metade para dentro de terra, como se estivéssemos a fazer fronteira com a Espanha, já é pela sua ligação já com o Mediterrâneo, já são praias com uma temperatura de água mais quente, um clima mais, não diria tropical, mas mais ameno, com águas mais calmas. Então, para quem procura uma viagem a Portugal, porque se calhar já não é a primeira vez, porque já conhece Lisboa, já conhece Porto, já conhece o Norte, uma viagem ao Algarve é bom para famílias, é bom para casais, é bom para luas de mel, com a vantagem que podem curtir uma praia a partir do mês de abril e até mais ou menos a finais de outubro. É tranquilo poder-se curtir uma praia, curtir as cidadezinhas, fazer passeios. E outra grande vantagem, fica muito próximo da fronteira com a Espanha, a cerca de 2 horas de carro, estamos na cidade de Sevilha. Então, nada melhor do que, no meio de uma viagem pela costa do Algarve, poder pegar o carro, sair pela manhã, ir almoçar a Sevilha, poder visitar a cidade e ao final da tarde regressar ao Algarve, onde antes das 8 horas da noite, antes de jantar, estaremos de regresso ao hotel e já teremos visitado mais um país e mais uma cidade. Então, esta é outra das vantagens também do Algarve. A proposta que vos trazemos aqui hoje é um fly and drive de 10 dias e bastante focado nesta área do sul das praias. E a nossa proposta passa por o primeiro dia chegada por Lisboa, o cliente também pode chegar pelo aeroporto de Faro. Normalmente nós sugerimos Lisboa porque não há ligações diretas entre o Brasil e Faro, teriam sempre que fazer escala em Lisboa. Então, já que tem que fazer escala, por que não ficar 1 ou 2 noites em Lisboa, conhecer Lisboa ou voltar a revisitar a cidade e depois então pegar o carro e seguir viagem para o sul. E é exatamente isto que nós trazemos neste programa. Um primeiro dia em que chega, tem um traslado privado para o hotel e depois um tour regular ao final do dia para fazer um Lisboa by night e, como não poderia deixar de ser, com um jantar de fados incluído ao final do dia. No segundo dia, o que incluímos nesta viagem, e porque o cliente ainda não está com o carro, e porque é que ele não está com o carro? A nossa empresa, a Unique Tailor Tours, que somos, digamos que, especialistas em fazer viagens à medida de cada cliente, do seu budget, do seu perfil, das suas expectativas, a nossa grande preocupação sempre é o bem-estar, não é, do passageiro. E então, por que não incluímos o carro numa grande cidade? Porque não há necessidade dele estar pagando parte de estacionamento num hotel, que não custa menos de 20 ou 25 euros por dia. Não há necessidade dele estar, cada vez que quer ir visitar alguma coisa, estar parado no trânsito. Então, é uma forma do cliente estar descontraído na grande cidade. Quem diz Lisboa fala também do Porto, Madrid, Barcelona, qualquer uma das grandes cidades. Porque ele pode fazer passeios a pé, ele pode usar os tours regulares, ele pode fazer passeios das mais variadas formas, sem ter que estar pagando extras e perdendo tempo. E então, neste segundo dia, como ele ainda está sem o carro, nós incluímos um tour regular pela famosa costa de Sintra e Cascais, onde ele irá visitar os palácios de Sintra e terá um almoço junto da praia. No terceiro dia, é quando começa então, digamos que a viagem para o sul de Portugal, passando pelo que é a costa do Alentejo e chegando ao Algarve. Neste dia ele faria o check-out pela manhã, depois do café da manhã no hotel, e faria a recolha do carro numa locadora próxima ao hotel onde esteja alojado, mas que também podemos perfeitamente levar o carro até ao hotel para o passageiro não ter que se deslocar. E aqui neste terceiro dia, depois de ele já estar confortavelmente instalado no seu carro, começa a viagem, digamos assim. E o que nós sugerimos é ele ir através da Costa Vicentina. O que é que nós chamamos de Costa Vicentina e que são estas imagens que vocês aqui podem ver, aqui deste lado mais esquerdo? É a costa que liga Lisboa ao Algarve através da área do Alentejo, que vocês já ouviram falar muito no Alentejo, e para quem esteve aqui ontem ouvindo a minha apresentação, falamos muito dos vinhos do Alentejo, falamos muito das planícies e das paisagens do interior do Alentejo. Este é um Alentejo diferente, este é um Alentejo do litoral. Todo ele são cerca de 250 km de costa,
com belíssimas aldeias à beira-mar, aldeias pescatórias, com estas paisagens magníficas de praias, de falésias, com aldeias quase que parecem perdidas no tempo. Então a nossa sugestão para esta viagem é desenhamos um trajeto ao longo do qual nós vamos sugerindo que o cliente pare ao longo do dia, ao longo da viagem, em algumas destas aldeias para poder descansar, tomar um café, ver a aldeia, ver as vistas, ver as praias. E chegar então tranquilamente ao final do dia à área do Algarve. E chegando aonde? À área de Sagres, à cidade de Sagres, e que eu há pouco falava que o Algarve se dividia em duas partes, Barlavento e Sotavento. Sagres fica mesmo na pontinha do mapa, quase ali na curva do Oceano Atlântico, onde acaba o mapa de Portugal, e faz parte desta área do Barlavento. O que é que nós temos para o cliente visitar em Sagres? No quarto dia, e pegando o carro pela manhã, temos toda esta área próxima a Sagres, desde a Ponta da Piedade, que são as famosas fotos que vocês costumam ver do Algarve em qualquer lado, e que eu estou aqui assinalando com o mouse, fazem parte desta área da Costa da Piedade, ou da cidade de Lagos, que vocês também já ouviram falar, e onde nós sugerimos sempre que o cliente faça um passeio de barco pelas grutas, que vai passando ao longo destas belíssimas paisagens marítimas. Sugerimos também, como não poderia deixar de ser, uma visita à Fortaleza de Sagres, ao Cabo de São Vicente, que é o ponto mais sudoeste da Europa, e a alguma das principais praias desta região, assim como a aldeia de Alvor. A Alvor é uma pequena vila, digamos assim, é uma típica vila pescatória, com todas as características das casas de pescadores do Algarve, com as casas brancas, quase que suspensas nas falésias. E o dia terminaria normalmente em Sagres, no hotel. No quinto dia, deixamos quase que também o dia livre para o cliente continuar a visitar esta área do Barlavento, esta área de Sagres, porque tem muito mais áreas de praia e muitas mais aldeias que ele pode conhecer, como é o caso da Praia da Dona Ana, a Praia do Canilo, o Val ou a cidadezinha do Carvoeiro, que é esta imagem que aqui podem ver, e que é com certeza, principalmente quando falamos em viagens entre abril e outubro, em que o clima já está ótimo, as temperaturas já rondam normalmente uma média de 20, 22 graus, são dias passados, digamos, de uma forma feliz ao longo de toda esta costa. No sexto dia da viagem, a nossa sugestão é que ele faça o check-out e que vai então para a outra parte do Algarve, para a parte do Barlavento, a tal parte que já fica mais próxima da fronteira com a Espanha. Aqui já é outro tipo de paisagem, já é outro tipo de mar, outro tipo de temperatura de água e até de clima. E ao longo dessa viagem para o outro lado do Algarve, nós sugerimos também que ele vá fazendo algumas paragens nas principais cidades, como é o caso da Praia da Rocha, que fica situada em Portimão, e que é esta magnífica imagem que aqui podemos ver, com a marina, com o casino, com grandes avenidas repletas de lojinhas, de restaurantes típicos. O Castelo de Silves, nesta imagem aqui do lado esquerdo, é um magnífico castelo árabe do século XI e que pode ser visitado interiormente e desde o qual se tem uma vista fantástica sobre a cidade e para o mar. E depois também não podia deixar de ser as vilas e as praias mais próximas, que são Albufeira e a marina de Vila Moura, com a sua marina, e que é bem conhecida por alguns passageiros, por ser, digamos que, o Mónaco do Algarve. É considerada uma das melhores marinas do Algarve. Aqui iremos encontrar grandes celebridades mundiais, provavelmente sentadas a tomar um drink nos seus veleiros, nos seus iates, é aqui na marina de Vila Moura. E para chegarmos ao alojamento do sexto dia, que fica mais ou menos na região de Faro, continuamos a viagem ao longo do que é a foz do rio Guadiana, que vai fazer a ligação, digamos assim, entre o meio do Algarve e a outra ponta no extremo, quase com a fronteira na Espanha, e com paisagens maravilhosas sobre a Ria Formosa e as ilhas desertas que se conseguem ver desde terra. E estando então já nesta área oeste do Algarve, no sétimo dia, o que é que nós recomendamos? O visitar um Algarve mais tradicional.
um Algarve mais, digamos, quase que perdido no tempo, e como vocês podem ver pelas imagens, destas pequenas aldeias típicas das casas brancas, com as chaminés típicas do Algarve, as varandas azuis ou amarelas, as ilhas desertas. Isto é a autenticidade que existe ainda no Algarve mais interior. E o que nós sugerimos neste dia é uma visita ao Mercado de Lolé, que é esta foto que aqui podem verificar, e que é um dos mercados mais antigos e mais tradicionais de toda a região do Algarve. Aqui podem ver como é que ainda se vende o peixe que chegou de manhã vindo diretamente dos pescadores, ver as pessoas que têm pequenos terrenos nesta área a vender as suas frutas, as suas verduras, artesanato local, pessoas fazendo ainda alguns trabalhos manuais aqui no mercado para vender, para ter uma excelente forma de começar o dia e ter um contacto mais direto com esta parte mais pessoal e mais sentimental do interior do Algarve. Também algo que não devem perder, e por isso sugerimos neste dia, é uma visita ao Parque Natural da Ria Formosa, que são estas duas imagens que aqui podemos ver, e esta dos barquinhos, que normalmente é feita em passeios de barco, que podem ser de 1 hora ou 2, e pela qual podem passar por paisagens espetaculares como esta dos flamingos, fazer paragens nas ilhas desertas, podemos fazer piqueniques nas ilhas desertas, tomar um champanhe, toda uma série de experiências que se podem fazer nesta área do Algarve, e com a total privacidade, com um barco ou um iate ou um veleiro por conta dos passageiros. E como forma de terminar este 7º dia aqui nesta área mais interior do Algarve, mais antiga, digamos assim, nada melhor do que terminar na aldeia de Cacela Velha. É uma típica aldeia situada sobre a água do Parque Natural, sobre as águas do Parque Natural da Ria Formosa, e onde se pode degustar as melhores ostras que podem comer em Portugal, nas inúmeras tasquinhas que vão encontrar ao longo das pequenas ruas, onde somente vivem cerca de 50, 60 pessoas nessa aldeia, e que quase que sentem o tempo parar ao final de uma tarde com uma taça de vinho, umas ostras, um champanhe e com as vistas fabulosas sobre o mar. No 8º dia, e porque ainda estamos no Algarve, resta-nos conhecer outra daquela que já foi e continua a ser uma das grandes cidades desta costa, que é a cidade de Tavira, e que já foi, no passado, a cidade mais populosa da costa do Algarve, pois era um dos principais portos de importação e de exportação, devido à sua localização extremamente estratégica no mapa. É uma vila que remonta ao século XIV, XV, portanto, à época dos descobrimentos. Portanto, podem imaginar que ao longo de um passeio a pé por estas ruelas, que é esta imagem que aqui podemos ver, podemos nos encontrar com toda uma quantidade de história e de cultura e de arquitetura de várias épocas, e sempre com aquele cheiro a mar no ar, as gaivotas acompanhando ao longo da visita, e uma grande receptividade por parte dos seus habitantes, que facilmente dão indicações dos melhores locais onde se pode comer, qual é aquela tasquinha que recebe peixe fresco todas as manhãs dos pescadores locais, e onde podemos sentar-nos e apreciar a gastronomia local. No 9º dia, e já quase a jeito de fim da viagem, estaria então na altura de voltar para Lisboa. Nós, neste caso, sugerimos que o cliente volte tranquilamente no seu carro, mas caso ele não queira voltar de carro, é possível voltar-se de trem, em trem-bala. Uma viagem de trem entre o Algarve e Lisboa tem uma duração de cerca de 3 horas e meia. Pode ser feita em primeira ou em segunda classe. É um trem-bala. Existem 3, 4 horários diferentes por dia. Portanto, se ele não quiser ter que voltar dirigindo para a cidade de Lisboa, tranquilamente nós fazemos a entrega do carro na locadora mais próxima do hotel no Algarve, fazemos um traslado até à estação do trem e ele vem descansado para a cidade de Lisboa. E em Lisboa teria um traslado aguardando na estação para o levar para o hotel. Neste caso, que nós mantemos o carro na viagem, sugerimos que no regresso para Lisboa ele visite ainda esta maravilhosa cidade medieval que é Mértola, também ela sobre o rio Guadiana, portanto uma cidade simplesmente maravilhosa, onde temos a sensação que o tempo parou.
Ou, caso prefira, pode parar, por exemplo, para visita na cidade de Évora, que também fica a caminho de Lisboa. E no nono dia ele já faria o alojamento em Lisboa, ficaria com a noite livre para poder fazer algum passeio, fazer umas compras, e no 10º dia, então, seria o último dia, o dia do check-out, e de entregar o carro no aeroporto. Eu vou, para quem já assistiu ontem à apresentação, eu vou voltar a repetir, portanto peço que me desculpem por voltar a repetir, mas para quem não estava presente, gostaria de relembrar que estes programas que estamos aqui apresentando hoje são somente ideias para vocês poderem trabalhar uma viagem a Portugal com um cliente vosso que vos pede algo diferente, algo único, algo com experiências, algo novo para ele poder viver. Porque isto é somente a ideia, é um fly and drive passando por estas cidades, mas nós facilmente podemos alterar isto para um carro com motorista guia, podemos alterar isto para viagem de trem entre as várias cidades, podemos mudar as cidades onde eles estarão alojados. Nós aqui colocamos, por exemplo, Sagres e Faro, mas podemos mudar isto para Albufeira, para Vila Moura, para Lagos, para onde for necessário. Portanto, eu acho que isso é que é importante que vocês retenham essa informação, que isto são somente ideias para vocês trabalharem e poderem apresentar aos vossos passageiros. Este programa em específico, o que ele incluiria, assim tal e qual como está feito, seriam 3 noites em Lisboa, 3 noites em Sagres, 3 noites em Faro, em hotéis de 4 estrelas, algo que nós aqui na Unique tentamos, e agora devido a esta situação da pandemia e a questão da segurança que falamos no início, que todo o alojamento que nós escolhemos para os passageiros seja sempre pensado em pequenas unidades, unidades boutique, aqueles hotéis boutique que têm 10, 15 quartos no máximo, para não haver grande aglomeração de pessoas, muita gente se movimentando nos mesmos espaços, e que é uma forma também ela de transmitir alguma segurança ao passageiro. E, por outro lado, porque também os pequenos hotéis são aqueles onde mais facilmente podemos sentir a segurança e os costumes, e a segurança não, peço desculpa, os costumes e sentir a cidade de onde nos encontramos. Porque normalmente o café da manhã ele é mais personalizado, normalmente é com produtos locais dessa área, então nós sempre tentamos aqui tentar que o cliente conheça este outro tipo de unidades hoteleiras que existem nas várias cidades de Portugal ou de Espanha, de forma a que também o alojamento seja uma experiência na viagem. Este programa inclui um aluguer de um carro, falando do que é, normalmente, seja um casal ou seja um casal com filhos, normalmente nós gostamos de usar o mesmo tipo de carro, que são os SUVs. Os SUVs porquê? Porque, como vocês sabem, o passageiro brasileiro viaja sempre com alguma bagagem. E colocar 2 ou 3 malas grandes num sedã, portanto, num carro normal, não é? Num Volkswagen, num Ford, num Toyota, muitas vezes as bagageiras não têm capacidade. Então, já para evitar qualquer tipo de problema a nível de capacidade de malas, nós sempre incluímos carros maiores, com bagageiras maiores em todas as nossas reservas de Fly and Drive. E, como é lógico, inclui também os traslados privados que mencionamos e os tours que foram mencionados ao longo da apresentação. Tivemos a ver o Algarve e na viagem entre Lisboa e o Algarve eu falei-vos que havia a costa litoral do Alentejo por onde se passaria de uma forma muito rápida só numa viagem ao longo do dia até chegar ao Algarve. Pois bem, este programa que agora vamos começar a ver, ele vai focar exatamente nesta costa litoral do Alentejo. Esta costa é bastante, digamos que, deserta. Deserta no sentido que ela é pouco massificada a nível de turismo. Aqui ainda conseguimos encontrar muitas praias desertas, conseguimos encontrar hotelaria, praticamente a hotelaria que existe, trata-se de turismo rural, country houses, hotéis boutique, não existem grandes resorts, portanto é uma costa onde podemos ainda viver, digamos que uma viagem bastante tranquila e com sabor marítimo ainda muito natural. Novamente, a chegada seria para Lisboa, com o traslado, e à semelhança do outro programa, também não temos o carro logo no dia da chegada. Aqui o que temos sim
é a saída com um guia local para fazer um passeio a pé pelos principais bairros do centro de Lisboa durante a tarde e onde ao final do dia terminaríamos com uma visita a um wine bar num dos bairros históricos para fazer uma degustação de vinhos e tapas típicos de Portugal. No segundo dia, deixaríamos um pouco livre o dia para que o cliente possa sair ele e experimentar a cidade por sua conta, e nada melhor do que pegar o famoso bondinho, aquele bondinho amarelo que vai pelas várias colinas e os vários bairros históricos de Lisboa, e que ele possa desfrutar de uma viagem neste bondinho de cerca de 2 horas pelos principais bairros e poder subir e descer onde quer e estar à vontade com o seu próprio tempo. Neste dia incluímos uma experiência de fados, não com um jantar, mas sim com um show que existe no bairro do Chiado, um dos principais bairros daqui do centro histórico, um show de cerca de 60 minutos, que não inclui jantar, é somente o cliente durante cerca de 1 hora poder assistir a um show de fado, e depois então, quando terminar e ao início da noite, poder ir então usufruir de um maravilhoso jantar num restaurante que pertence a um chefe com estrelas Michelin, que fica também situado nesta área central de Lisboa. No terceiro dia, a nossa sugestão, e visto ele ainda estar em Lisboa, como não podia deixar de ser, a costa de Lisboa com Sintra, Cascais e os seus castelos. Qualquer pessoa que está em Lisboa e que não conheça ainda, isto é um ponto obrigatório. Portanto, aqui o cliente já teria o seu carro, já iria em direção a Sintra, poderia visitar os palácios por sua conta, visitar o Cabo da Roca, passar algum tempo na cidade de Cascais, na sua baía, e estar, digamos, como está com o dia por sua conta e com o carro já por sua conta, ele gerir o seu tempo e visitar e estar mais tempo onde tem mais interesse para ele. Que no fundo isso também é a vantagem do Fly and Drive, é nós não impormos nada ao passageiro, mas sim sugerirmos. Este terceiro dia ainda seria com alojamento em Lisboa, mas no quarto dia já iríamos então começar a nossa viagem para esta costa vicentina, para esta costa do litoral alentejo, e da qual fazem parte estas 2 fotos que aqui podem ver, maravilhosas, aqui com a praia de Vila Nova de Mil Fontes e esta aqui com Porto Covo e a Ilha do Pessegueiro. A nossa ideia será também que nesta costa ele vá visitar as pequenas aldeias que existem com tradições pescatórias, como é o caso de Porto Covo, Almograve, Zambujeira do Mar, Vila Nova de Mil Fontes, e que também nesta área ele possa experimentar algumas das experiências típicas desta região. E que é o caso desta noite, no qual incluímos, no hotel onde ele vai ficar alojado, incluímos um jantar dedicado à Slow Food. Slow Food porquê? Porque este hotel tem dentro da sua unidade, da sua área, tem hortas biológicas e que o chefe tem o prazer de levar os passageiros até à horta, fazer toda uma explicação de tudo o que se produz ali, recolher, levar para a cozinha. Os passageiros podem assistir à confecção destes produtos e depois então terminar com um belíssimo jantar acompanhado de vinhos da região do Alentejo. No quinto dia, e ainda na Costa Vicentina, não poderia faltar, como é lógico, um passeio a cavalo. Para nós colocamos o passeio de cavalo como estando incluído neste programa, mas como é lógico, isto é para os mais aventureiros e para aqueles que gostam ou que têm alguma experiência, não é? Porque, caso o cliente não faça questão, isto seria retirado e podia ser alterado por outro tipo de experiência, que pode ser desde um passeio em balão, por esta área, como visitas a adegas, provas de vinhos, aulas de cozinha. Portanto, há toda uma série, um passeio de barco, há toda uma série de experiências que podem ser associadas. Mas nós aqui optamos pelo passeio a cavalo porque é efetivamente uma experiência única e uma rara oportunidade de poder fazer um passeio pelo que é as dunas destas costas, pela serra, pelos vales e serras que circundam e as falésias que circundam esta costa do Alentejo, e que tenho a certeza que são momentos que os passageiros jamais irão esquecer. E depois de uma manhã passada a cavalo por estas magníficas paisagens, então o ideal seria o cliente poder viver
a experiência de estar numa fazenda, uma fazenda típica desta região, uma fazenda familiar, onde ele seria recebido pelos próprios proprietários, fariam uma visita à propriedade, à vinícola, às adegas, fariam provas de vinho e depois terminariam com uma refeição típica e tradicional desta área do Alentejo, com produtos biológicos novamente, também eles produzidos na herdade, e que culmina, digamos que num dia de uma experiência de autenticidade e de levar o passageiro àquilo que é o mais puro e o mais autêntico desta região do Alentejo litoral. No 6º dia, e ainda com o passageiro ainda hospedado por esta magnífica costa, porque ainda falta muito para descobrir, a nossa sugestão é que ele pegue no carro e que em menos de 2 horas ele chegue até à ponta da Costa Vicentina, neste caso até à ponta de Sagres e ao Cabo São Vicente, que fica no Algarve, mas que entre o sítio onde ele estaria alojado na Costa Vicentina e o Algarve não estão mais do que 2 horas de carro. E é toda uma viagem de carro ao longo destas paisagens que aqui vemos, portanto ao longo da costa, com a oportunidade de continuar a visitar alguma das mais belas aldeias pescatórias que existem, aldeias com moinhos de vento, com praias e rios maravilhosos, algumas destas aldeias com origens árabes e onde ainda podemos ver toda a estrutura arquitetónica delas com esses traços mouros, até chegar ao Algarve, ao ponto final da costa, e poder visitar então o Cabo São Vicente e o Farol de Sagres e regressar ao final da tarde então novamente para a Costa Vicentina e poder descansar. No 7º dia, e porque já nos estamos aproximando do final desta viagem, desta sugestão, deste Fly and Drive, a nossa sugestão é que o cliente visite uma área que para muitos de vocês ainda é totalmente desconhecida, que se trata de Troia e Comporta. Troia e Comporta fazem parte de uma península que fica a cerca de 50 km de Lisboa, e que é considerada nos dias de hoje um dos segredos mais bem guardados da Europa. Para terem uma ideia, toda esta área de Melides, Comporta, Troia, é onde algumas figuras públicas, como Labotin, Madonna, alguns jogadores de futebol, algumas estrelas de telenovelas brasileiras, algumas famílias reais da Europa, inclusivamente, alguns atores de Hollywood, têm casa, ou compraram casas nesta área para poderem passar férias e finais de semana. É uma área, toda ela é uma área protegida, toda ela com uma extensão de cerca de 50 km de praias magníficas, como podem ver aqui pelas imagens, praticamente desertas, algumas praticamente privadas, porque fazem parte de hotéis e de country houses, cujas passagens para as praias só se fazem através destes locais. Daí esta exclusividade que existe à volta desta península. Então, o nosso objetivo neste 7º e 8º dia é poder, e já quase que a jeito de final de viagem, é poder transportar o passageiro para este, digamos, quase que paraíso existente muito próximo de Lisboa, mas onde ele pode passar 2 dias curtindo uma praia, curtindo o sossego e o descanso que aqui se vive, podendo curtir as pequenas aldeias que aqui existem, sempre num ambiente muito country chique, hippie chique, com lojinhas, com restaurantezinhos, com tabernas, e claro, como é lógico, né, com a possibilidade de se cruzar e poder tirar uma selfie com algum personagem famoso, quem sabe até algum ator de Hollywood que tanto gosta. Isto seria no 7º e no 8º dia, em que nós deixaríamos aqui à vontade, e onde sugerimos também que o cliente, e falando de passageiro do Brasil, que muitas vezes tem curiosidade sobre o jogo e sobre os casinos, em Troia existe um casino. Então nada melhor do que, por exemplo, terminar o dia jantando no restaurante do casino, tentando a sorte no casino, podendo até, inclusivamente, pegar um iate ou um veleiro e fazer um passeio ao final do dia ao pôr do sol e ver os golfinhos, porque esta costa é habitada por várias comunidades de golfinhos e que, praticamente, todos os dias do ano eles andam
aqui por esta área e podem ser facilmente avistados das praias, dos hotéis e muito mais facilmente, como é lógico, de um barco. Devido à proximidade da Península de Troia a Lisboa, nós optamos por, no 9º dia, que é o último da viagem, o cliente já vem direto de Troia para o aeroporto de Lisboa. São cerca de 1h30 de viagem, portanto, facilmente ele sai daqui deste paraíso e vai direto para o aeroporto, onde faz a entrega do carro, faz o embarque e então viaja para o destino. Portanto, para a origem ou para outro país da Europa, que eventualmente tenha ao longo ainda desta viagem. Também é lógico, se o cliente preferir, que nós podemos colocar noites extras em Lisboa ou em qualquer outro lugar para mais uns dias de programa. Este programa, tal e qual como nós o pensamos, ele inclui alojamento em hotéis boutique, em country houses, em fazendas, sempre com cafés da manhã inclusos, traslados em privado. Este, em especial, tem um passeio a pé com guia local por Lisboa, tem um passeio de cavalo, degustações de tapas e vinhos, um jantar de degustação num restaurante que pertence ao chefe José Avilés, com algumas estrelas Michelin, show de fado, jantares um jantar num restaurante, num hotel na área do litoral, assim como também a tal experiência na fazenda familiar e o aluguer do carro. E, continuando, no jeito de fly and drive, e para sairmos um pouco do que é a área litoral e das praias, quisemos apresentar-vos também a possibilidade do cliente fazer 2 destinos, portanto, fazer Portugal e Espanha, visitando, digamos assim, 4 áreas que são normalmente bastante procuradas pelo passageiro brasileiro e que normalmente não costumam incluí-las nas suas viagens quando passam por Portugal ou por Espanha, que é o caso de Bilbao, Santiago de Compostela e Évora, muitas vezes somente de fugida. Então, é esta a nossa ideia, é, digamos que para aquele cliente que já visitou o destino, poder trazer-lhe aqui uma sugestão num roteiro de cerca de 14 dias, visitando outras regiões que normalmente não fazem parte dos circuitos normais que vemos no mercado. Novamente, chegada por Lisboa, com um traslado e com a tarde livre para que o cliente possa sair e desfrutar do bairro onde está o hotel, fazer caminhadas a pé pelos bairros históricos. Assim como no segundo dia, em que também deixamos livre para que o cliente possa pegar o bondinho, ir até ao bairro de Belém, passear pelos bairros históricos, portanto, ele ter o seu tempo livre. E no segundo dia, como não poderia deixar de ser, um jantar com um show de fado. No terceiro dia, já seria então a altura de o cliente pegar o carro e viajar para norte. Portanto, começaríamos aqui a nossa viagem ao longo de várias regiões. A nossa sugestão, e como é lógico, não poderá parar em todas as cidades que tem pelo caminho, mas principalmente iria parar naquelas que são referências, como é o caso da Vila Medieval de Óbidos, a Vila da Nazaré, onde incluímos e sugerimos sempre que se faça um almoço. E para quem não conhece a Nazaré, esta imagem aqui, onde eu estou apontando com o mouse, e que sugerimos sempre um almoço num destes restaurantes à beira-mar, com peixes e frutos do mar, pescados ali naquela costa, que faça uma viagenzinha entre o centro histórico e o sítio, que é o ponto mais alto da Nazaré, através deste funicular, uma visita à Batalha, ao Mosteiro da Batalha, mas caso o cliente não queira, poderá parar em Fátima, por exemplo, que fica a cerca de 10 km da Batalha. Portanto, ao longo de uma viagem entre Lisboa e Porto, e de uma forma tranquila, sem pressas, que ele possa ir parando naquelas cidades que teriam mais interesse. O terceiro dia ele chega ao Porto ao final do dia e já faz o check-in e estaciona o carro. E no quarto dia seria então para o cliente, por sua conta, ter o dia livre para visitar a cidade do Porto. Nós damos algumas sugestões, como é lógico. Aqui estão só algumas ideias. Quando nós fechamos um serviço destes, um programa destes, para qualquer um dos vossos passageiros, nós damos todo um programa detalhado com sítios para se visitar, horários de visita, com preços, para que ele possa levar, digamos, quase que o seu manual de viagem quando sai por sua conta para visitar uma cidade. No quinto dia, e já depois de ter visitado a cidade do Porto, está então na altura de viajar em direção à Espanha, à cidade de Santiago de Compostela, e que fica a cerca de 3 horas entre o Porto e a cidade de Santiago.
Pelo caminho existem algumas cidades importantes que podem ser visitadas, como é o caso de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Braga, Guimarães, mas neste caso nós incluímos Viana do Castelo pelas magníficas vistas que se pode ter desde o Mirador, do Monte Santa Luzia, e pelo seu centrinho histórico super charmoso e que muitas vezes os clientes não conhecem. É um centro histórico com um registro bastante forte ainda medieval, aquelas ruas medievais, os prédios medievais, e também a cidade de Ponte de Lima, uma pequena cidade com uma grande história ligada ainda à época dos romanos e à época medieval, que é esta imagem que aqui podemos ver, com a sua ponte medieval que cruza os dois lados do rio Lima, e onde aqui incluímos uma visita a uma adega para que se possam fazer provas de vinhos desta área do país, que para quem não esteve presente ontem, Portugal tem várias regiões com vários tipos de vinhos e no norte de Portugal existe o vinho verde, somente é produzido nesta área do norte. Então nós aqui, estando em Ponte de Lima, queremos que o cliente também tenha o prazer de poder experimentar algo desta região e o nada melhor do que fazer uma prova destes vinhos numa adega típica desta região. E então, ao final do dia, ele chegaria tranquilamente à cidade de Santiago de Compostela, onde iria estacionar o carro no hotel, fazer o check-in e ficar já por sua conta, descansado, poder sair à noite pela cidade, jantar. E aproveitar para no dia seguinte, então, poder conhecer a cidade de Santiago de Compostela, poder assistir, por exemplo, ao meio-dia, à missa do peregrino, que todos os dias ao meio-dia ela acontece na Catedral, e depois passar o dia simplesmente perdido por estas magníficas ruas medievais da cidade de Santiago. No sétimo dia, e porque a viagem segue, né, porque a ideia é chegar até à área de Bilbao, à costa cantábrica, no sétimo dia seria para fazer o check-out e fazer a viagem em direção a Gijón, ao longo da costa das Astúrias. As Astúrias é chamada Costa Verde do norte da Espanha. Portanto, como podem ver por estas imagens que aqui vos apresentamos, toda ela, uma área toda ela muito ligada e banhada pelo mar Cantábrico, com paisagens verdes magníficas. É nesta área que se encontram os famosos picos da Europa. É aqui que podemos ver magníficos vilarejos e aldeias, como é o caso daqui desta foto, de qualquer uma destas três fotos de cima, de pequenas aldeias, cada uma com as suas características, umas mais medievais, outras mais pescatórias, outras mais luxuosas, sempre plantadas à beira-mar. Portanto, é toda uma viagem de um dia ao longo desta costa, que temos a certeza que o cliente irá amar e provavelmente querer voltar algum dia somente para passar alguns dias por aqui. Mas como a ideia é seguir a viagem, ele dormiria esta noite em Gijón, que fica mais ou menos a meio caminho entre Santiago de Compostela e Bilbao. E o que lhe permite, ao longo destes 2 dias, do 7º e do 8º dia, poder visitar as principais cidades e as principais aldeias ao longo da costa. Que é o caso do 8º dia, que o objetivo é chegar a Bilbao ao final do dia, mas que pelo meio da viagem poderia visitar a costa de Llanes e a sua aldeia pescatória, além de a magnífica cidade de Santander. O 9º dia, já estando em Bilbao, a nossa sugestão para o cliente é que ele visite a cidade. A cidade de Bilbao não é muito grande, normalmente, digamos que numa manhã é o suficiente para se fazer um passeio a pé pelo Casco Viejo, pelo centro histórico da cidade e fazer uma visita ao Museu Guggenheim. E é o que nós sugerimos neste dia, como é um programa bastante corrido e não dá muito tempo para ficar muito parado em cada uma das cidades, é que ele visite pela manhã Bilbao, porque ele já chegou no dia anterior, já pode ter dado algum passeio ao final do dia, à noite pela cidade, e pela manhã então vá visitar, por exemplo, o Guggenheim ou alguma outra parte da cidade que não teve a oportunidade no dia anterior. E pela tarde, que pegue o carro e que vá visitar a cidade de San Sebastián, uma belíssima cidade à beira-mar, mas que tem como cenário de fundo os Pirineus e, como podem imaginar, em época, por exemplo, em época baixa, mais ou menos entre novembro e maio, é aquela sensação de estarmos, e a foto para se poderem situar é esta aqui embaixo,
a sensação de estarmos numa cidade à beira-mar, em que se olharmos para a frente temos o mar e nas nossas costas temos os Pirineus completamente brancos, cobertos de neve. A cidade de São Sebastián é uma cidade, digamos que bastante ligada à alta sociedade espanhola ao longo de variedíssimos anos, a partir do início do século XX, caracterizada pelos seus edifícios Belle Époque. Então, é toda uma cidade muito charmosa que em cerca de 3, 4 horas conseguimos passear a pé por ela. É também muito conhecida pela sua gastronomia. É na cidade de São Sebastián que se encontram a maioria dos restaurantes galardoados com estrelas Michelin. Portanto, também é uma boa pedida que aqui se possa almoçar ou jantar num destes magníficos restaurantes antes de regressar a Bilbao novamente para alojamento, e que trata-se de uma viagem rápida de cerca de 1h30. No 10º dia, e porque está na altura então de já começarmos a deixar, digamos, a costa do norte da Espanha, começar a entrar um pouco mais na região do interior da Espanha para voltar a entrar em Portugal, a nossa sugestão passa por uma visita à cidade de Burgos, com a sua magnífica catedral, e a cidade de Salamanca, onde seria o alojamento do dia de hoje, e onde o cliente chega tranquilamente por volta das 4 da tarde e tem tempo suficiente para poder visitar o seu centro histórico, a sua Praça Maior, as suas catedrais, a sua universidade e jantar tranquilo. No 11º dia, a ideia será que ele viaje, portanto, faça a viagem já em direção a Portugal, começa a vir em direção a Portugal, e saindo de Salamanca em direção a Cáceres. Cáceres também, para muitos dos passageiros, é uma cidade totalmente desconhecida. Esta imagem que aqui podemos verificar aqui embaixo. É uma cidade de origens árabes, uma cidade com um centro histórico medieval fabuloso, faz parte do Património Mundial da Unesco. Tem a essência desta cidade é a sua Praça Maior. Digamos que é a sensação de perder-se e parar-se e perder-se no tempo. Então, não poderia faltar, entre esta viagem de Salamanca e Évora, uma paragem de cerca de 2, 3 horas, onde o cliente pode tranquilamente almoçar e depois do almoço dar um passeio a pé, sem necessidade de guias, sem necessidade de ter nenhum tipo de acompanhamento, pois é uma cidade bastante pequena, com um centro histórico muito pequeno, onde o cliente pode estacionar o carro fora das suas muralhas e depois simplesmente deambular por este magnífico centro histórico. E depois do fim desta viagem, desta visita, então pegar no carro novamente e em menos de 1h30 chegar à cidade de Évora. Como vocês já repararam, e eu falo muitas vezes que sai de Espanha, sai de uma cidade que está em Espanha e numa 1h30 ele chega em Portugal, noutra cidade. Isto é possível porque este programa foi pensado exatamente em regiões e áreas e cidades que acabam não estando muito longínquas umas das outras, para que o cliente possa fazer viagens no máximo de 1h30, 2 entre cada uma e voltar ao final do dia ao ponto de partida para alojamento. E quando falamos em 2 países diferentes, também cidades que não estão muito longe da fronteira, para que também assim seja fácil depois ele fazer a transição entre os 2 países. No 12º dia, seria o dia para descobrir a cidade de Évora. Portanto, a nossa sugestão é que ele passe amanhã na cidade de Évora, também fazendo passeio a pé pelas suas ruelas, visitando a Capela dos Ossos, o Templo de Diana, a Sé de Évora e, por que não, visitar uma quinta produtora de azeites, de vinhos, de cortiça, onde pode fazer degustações, pode fazer almoço, pode inclusive fazer workshops de cozinha. Isto é possível ser feito também junto da cidade de Évora, sem ter que se afastar muito, digamos assim, e depois então, ao final do dia, depois de ter visitado a cidade, depois de ter vivido uma experiência numa fazenda típica desta região, pegar no carro e viajar para Lisboa, onde chega em cerca também de 1h30. No 13º dia, e porque já estamos chegando ao final da viagem, e só para vos situar um pouco, esta viagem começou em Lisboa, onde o cliente ficou o primeiro e o segundo dia, e no 13º dia ele volta a Lisboa, e onde nós sugerimos que ele visite a costa de Lisboa, que faltava visitar. Portanto, Sintra, Cascais, quase que a jeito de despedida, digamos assim,
da viagem. E no 14º dia, então, seria a altura de poder entregar o carro no aeroporto e embarcar em direção ao destino. Este programa também ele inclui alojamento em hotéis de 4 estrelas, hotéis pequenos, hotéis de boutique, como eu já vos tinha falado, e alguns tipos de experiências nas áreas onde vão estar alojados. Estacionamentos, nos fly and drives, os estacionamentos estão sempre incluídos de forma gratuita nos hotéis. Os upgrades para quartos superiores também são sempre tidos em conta, como é lógico, mediante a disponibilidade do hotel no momento do check-in. Todos os nossos passageiros acabam por ter tratamento VIP sempre na chegada aos hotéis, com águas, ou com frutas, ou com chocolates, ou com um doce típico. E o aluguer, como é lógico, também, novamente, um SUV para poder transmitir alguma segurança e tranquilidade ao cliente, que ele vai ter como poder transportar as suas